lá. Todo mundo ouvindo, né? Bom, pessoal, nós vimos, deixa eu voltar aqui atrás, só um minutinho. Nós vimos que a República Velha, ela se divide em duas fases. A República da Espada, ou da capa e da espada, e a República Oligárquica. Nós vimos que a República, propriamente dita, no Brasil, ela vai surgir 3 anos depois que foi promulgada. Por quê? Porque o Brasil, a República foi proclamada por Deodoro da Fonseca sem que houvesse participação popular ou conhecimento do povo. Então, nesses 3 anos que decorrem da proclamação da República, 1888 a 1891, o Brasil foi governado por um governo provisório, uma junta, que envolvia militares, pessoal do agronegócio, da elite agrária e alguns intelectuais. Tá? Em 1891, ocorreu uma Assembleia Nacional Constituinte, onde ocorreu uma Assembleia Nacional Constituinte, onde finalmente nós tivemos uma Constituição, tá? Onde nós finalmente tivemos uma Constituição, e também nessa Constituição, que foi feita sem a participação popular, nós vimos que 2 grandes partidos assumiram a feitura da Constituição, que foi os republicanos autênticos, que representavam os interesses dos militares, e os republicanos liberais, que representavam os interesses da elite agrária, principalmente os cafeicultores do Sudeste. Tá certo? Bom, isso nós já tínhamos visto. Eu estou revisando mesmo, para que a gente fixe bem para a nossa prova da semana que vem. Então, se eu perguntar para você, gente, quando surgiu a primeira Constituição do Brasil? 1891. Como ela foi feita em Assembleia Nacional Constituinte de maneira indireta, não houve participação popular. Quem fez? 2 grandes partidos, republicanos autênticos, que representavam militares, republicanos liberais, que representavam a elite agrária. Bom, nós vimos então que, finalmente o Brasil tem uma Constituição, finalmente surge a República. Porque só pode haver república se houver uma Constituição que reja essa república. Então, nós vamos ver que surgirá a República da Capa e da Espada. Essa República da Capa e da Espada tem esse nome, ou República das Espadas, como vocês queiram, porque ela é comandada por militares. Voltei atrás de novo. Na primeira Constituição de 1891, além da Assembleia criar a primeira Constituição, eles também elegeram de maneira indireta o primeiro presidente. O primeiro presidente foi um militar, casualmente o mesmo que proclamou a República, o Marechal Deodoro da Fonseca. Pessoal, nesta eleição para presidente, que está sendo feita na Assembleia Nacional Constituinte de maneira indireta, o que é maneira indireta? Não teve voto popular, não teve participação do povo de novo. Então, nós vamos observar que o candidato dos republicanos autênticos, os militares, é Deodoro da Fonseca, mas o candidato dos nossos amigos aí, os republicanos liberais, era Prudente de Moraes. Então, já começa mal o negócio. Primeiro, vai ser uma eleição indireta, não vai ter a participação popular de novo. Segundo, essa eleição indireta já começa com um conflito entre esses 2 partidos que mandam na política brasileira. Os militares querem o poder e querem colocar no poder o nosso amigo Deodoro da Fonseca. E os nossos amigos aí, o pessoal da elite agrária, os republicanos liberais, querem colocar Prudente de Moraes. Essa contenda entre quem vai ser presidente, militar ou alguém da elite agrária, indicado pela elite agrária, tentou se achar um meio termo.
que na maior parte das vezes não dá certo. Gente, hoje, se um presidente se eleger, ele escolhe o vice. Naquela época, a Constituição permitia, a gente já conversou sobre isso também, estou revisando, que o vice-presidente fosse eleito como presidente. Inclusive que se colocasse junto com o presidente, muitas vezes um vice que lhe era oposição, que vinha da oposição. E foi exatamente o que aconteceu. Deodoro da Fonseca ganhou como vice, para acalmar os ânimos, lá na Assembleia Nacional Constituinte, ganhou um vice chamado Floriano Peixoto, que era também um militar, mas um militar que caía nas graças do pessoal da elite agrária. Então, nós vamos ter aí o nosso primeiro presidente, o Deodoro da Fonseca. Esse Deodoro da Fonseca assume a presidência, ele é um militar, e nós temos que ter em mente, assim, é interessante que a gente compreenda como o Deodoro governou. O Deodoro da Fonseca, ele era um militar. Ele proclamou a República, ele fez parte daquele governo provisório. Agora ele está fazendo parte do governo oficial, foi eleito presidente, tudo bem, numa Assembleia Nacional Constituinte, mas foi eleito, tá? E nós vamos ver aí uma série de medidas provisórias tomadas pelo nosso amigo aí, o Deodoro da Fonseca, né? Então, aqui eu sublinhei as medidas, tem o regime federativo, que está até hoje, né? Províncias trocam de nome, se chamam estados, se acabou com a Guarda Nacional, né? A Guarda Nacional não existe mais. A dissolução das câmaras e assembleias que havia em cada província, não tem mais província, não tem por que ter isso. Nomeação dos intendentes ou governadores, como vocês queiram chamar, isso é outro detalhe. Na primeira presidência da República, os governadores são eleitos de forma indireta, né? Houve a naturalização dos estrangeiros em massa, e aí, essa parte aqui, o Deodoro ainda está no governo provisório, convoca a Constituição. Né? A família real já foi toda banida, os positivistas, que é uma filosofia, eles vão ter grande influência dentro do Exército, e eles conseguem até botar na bandeira aquela frase, que está até hoje, ordem e progresso. Né? Separa-se a igreja do Estado, surge o Estado laico, né? Fim do beneplácito e secularização dos cemitérios. Os cemitérios agora, em sua boa parte, podem ser públicos, deixam de ser públicos e se tornam privados. Né? Então, vamos dizer assim, privatizar os cemitérios. Né? Isso aí, naquela parte do governo provisório, ainda em que Deodoro tomou parte. Então, os motivos para a queda do nosso amigo aí, o Dom Pedro II, a gente já estudou também, né? Nós vamos ver que houve nessa parte do governo provisório também a participação de Rui Barbosa, o Águia de Aia, né? E o Águia de Aia, ele tentou algumas coisas assim que realmente não condiziam. Mas a mais difícil que ele fez, a mais perigosa que ele fez, foi uma reforma financeira onde ele produzia papel moeda à vontade. Ou seja, ele mandava rodar cédulas sem que houvesse nenhum lastro econômico para isso. E com isso ele acabou por fragilizar ainda mais, né, ainda mais a situação da economia brasileira, que já estava muito fragilizada. Agora nós vamos ver a parte constituinte do governo Deodoro da Fonseca. Então, o Deodoro da Fonseca, ele entra como presidente, aqui está, né, tinha duas chapas concorrendo, a dele, Deodoro da Fonseca, e seu vice, o Eduardo, e tinha a chapa dos republicanos liberais, que era o Prudente Moraes, e o vice dele, Floriano Peixoto. Ganhou quem? Deodoro da Fonseca. Agora, como Deodoro da Fonseca ganha essa eleição indireta em Assembleia Nacional Constituinte? Ele ganha porque o povo está com medo dos militares. Os militares acabaram de depor, força de expressão, né? 1889, acabaram de botar para fora
o monarca brasileiro, Dom Pedro II. Então, os nossos amigos republicanos liberais têm medo que, se não aceitarem Floriano como presidente, Floriano não, Deodoro como presidente, que seja dado um outro golpe de Estado pelos nossos amigos militares. Como eu falei para vocês, para conciliar, para achar o meio termo, se deu ao nosso amigo Deodoro da Fonseca um vice-presidente que era do agrado dos republicanos liberais, que era do agrado da elite agrária. E esse vice-presidente é Floriano Peixoto. Então, o Deodoro, que é republicano autêntico, tem um vice que é republicano liberal. Então, é como tu botar, assim, um exemplo bem grosseiro, gente, botar o Bolsonaro para presidente e o Lula de vice. Não vai dar certo. Né? Eles vão acabar um tentando derrubar o outro, se matando. Um dos dois vai acontecer. O nosso amigo Deodoro da Fonseca, apesar dele ter proclamado a República e ter retirado, expulso a família real do Brasil, ele sempre foi um monarquista, ele sempre foi um militar centralizador. Ele não se via como presidente, ele se via como monarca. E como militar também, ele não aceitava ser contrariado. Então, com essa característica, o Deodoro da Fonseca vai estabelecer péssimas relações com o Congresso. Ele vai tentar governar na base da caneta, sem consultar o Congresso. Isso vai criar uma série de problemas entre o Congresso e o presidente Deodoro da Fonseca. O Congresso começa a fazer oposição aberta a Deodoro da Fonseca, com o objetivo de desgastar o seu governo e com o objetivo de pedir o impeachment dele. Para isso, os nossos amigos lá do Congresso, que fazem isso desde o surgimento da República, começam a sugerir que o Deodoro da Fonseca é corrupto e usam a lei das responsabilidades fiscais para que ele comprove todos os seus gastos. O Deodoro da Fonseca não gosta muito de ser contrariado, muito menos ser chamado de ladrão, né? Porque, entre aspas, quando o Congresso ameaça de impeachment um presidente baseado na lei de responsabilidade fiscal, ele está dizendo, entre aspas, que ele acredita que houve um desvio de verbas públicas, ou que essas verbas públicas foram mal utilizadas. Então, o Deodoro se ofende, porque, afinal, o Congresso o está chamando de corrupto, ou está chamando de ladrão, e ele fecha o Congresso. Observe que ele fecha o Congresso em novembro de 1891. Mal a Constituição foi criada, mal o Marechal Deodoro da Fonseca assumiu o poder, e ele já fechou o Congresso. O Congresso, uma vez fechado, nós sabemos que dentro do Exército brasileiro, nem todos estavam contentes com Deodoro da Fonseca, principalmente a Marinha brasileira, que achava que tinha sido pouco valorizada pelo Deodoro da Fonseca quando esse assumiu a presidência, porque haviam poucos representantes da Marinha no governo brasileiro. Então, consequentemente, desagradados, a elite agrária vai aproveitar esse desagrado da Marinha brasileira com o Deodoro da Fonseca, vai procurar o almirante Custódio de Mello, né? E o almirante Custódio de Mello vai usar duas fragatas, duas lanchas de guerra, como vocês queiram chamar, que se encontravam na Baía de Guanabara, para apontar os canhões dessas lanchas para a cidade do Rio de Janeiro e dar um ultimato a Deodoro da Fonseca. Ou ele renuncia, ou eles vão destruir a cidade do Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. Então, nós vamos ver que Deodoro da Fonseca vai renunciar no dia 23/11 de 1891, tendo um governo inferior a 12 meses. Então, observa como a República Brasileira, ela já surge com uma série de problemas. O maior problema da República Brasileira, na realidade, isso eu não quero que vocês esqueçam, vocês não podem esquecer, o maior problema da República Brasileira é a pouca participação popular. Vocês vão ver que tanto no voto indireto como no voto direto, a população é vista como
sem condições de participar do governo, ou seja, de ter as suas demandas respeitadas e representadas pelos congressistas. A maior parte das vezes, o povo ele é visto somente como aquele que vota e paga imposto, mas não é aquele que reivindica os seus direitos, não é aquele que merece ter representatividade. E nós já estamos vendo que começa assim. A luta pelo poder dentro da República Brasileira é entre militares e elite agrária. Não por militares e o povo, elite agrária e o povo, militares, elite agrária e o povo, não. É entre dois tipos de elite. Os militares de alta patente e os nossos amigos, a elite agrária, o pessoal do agro é tudo, do agro é pop, sei lá o que mais aí. Então, é uma luta que não envolve o povo, onde o povo é deixado de lado e, consequentemente, sem representatividade, as demandas populares não são ouvidas. Né? Deodoro renuncia, porque não tem outro jeito. Se ele não renunciar, Custódio de Mello vai destruir a cidade do Rio de Janeiro. E ele, renunciando, vai assumir o Marechal Floriano Peixoto, que era o seu vice. Vocês devem lembrar, eu estou batendo muito nesses pontos, gente. Constituição de 1891, primeira fase da República Velha, que é capa e espada, ou espadas, como vocês queiram, que é a parte do governo militar. Eu nem vou entrar na República Oligárquica, eu vou deixar isso para outra prova, né? Eu quero que vocês compreendam bem o surgimento da República Brasileira. Se vocês entenderem o surgimento da República Brasileira, vocês começam a entender a política que existe no Brasil até os dias de hoje. Tá? Porque não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. É a mesma coisa, desde que surgiu até hoje. Claro que a Constituição atual não é da 1891, é uma Constituição de 1988, um pouco mais atualizada, mas não importa o que tem na Constituição. Né? O governo desconhece a Constituição e, geralmente, a população está distante do poder de mando, está distante de ter representatividade, está distante de ver suas demandas aceitas, representadas por qualquer governante, seja qualquer partido, de direita, de esquerda, de centro. A população é desconsiderada. Por quê? Porque já começou assim. Desde o surgimento da República, começou dessa forma. E continua até hoje, e vai continuar sempre assim até que o povo reage. Né? Mas vamos aqui, Marechal Floriano Peixoto. Era o vice aí, gente, do nosso amigo Deodoro da Fonseca, um vice que lhe fez forte oposição. O Floriano Peixoto, no pouco tempo em que esteve com o Deodoro, fez de tudo para derrubá-lo. Né? Fez de tudo para derrubá-lo. Ele abriu as portas da Marinha para que os nossos amigos da elite agrária contactassem Custódio de Mello. Né? Ele, de certa forma, de uma maneira indireta, ele colabora por demais com a queda do nosso amigo Deodoro da Fonseca. Nós vamos ver que ele vai governar de novembro, né, de 23 de 11 de 1891, vai governar até 15 de 11 de 1894. O governo do Floriano, ele deveria ser provisório. Eu quero que vocês memorizem bem o que eu vou falar agora. A Constituição de 1891, ela tinha uma cláusula lá, que ela falava o seguinte: o vice só pode assumir o poder se o presidente tiver cumprido 2 anos de mandato mais um dia. Aí o vice pode assumir o poder. Então, vamos supor, se um presidente, estou falando da Constituição de 1891, se um presidente cumpriu 2 anos de mandato mais um dia, tranquilo. Se ele sair, o vice assume e continua a presidência. Agora, se ele não tiver 2 anos de mandato, 50% do mandato, mais um dia, ele não pode. Então, Floriano Peixoto, segundo a Constituição, ele deveria assumir o poder e convocar eleições. Era o que todo mundo estava esperando, principalmente os amiguinhos dele da elite agrária. Só que ele não fez isso. Ele assumiu o poder e começou a tomar medidas populares. Ele baixou o preço do imposto sobre a carne, baixou o valor do aluguel, né? Ele sobretaxa produtos estrangeiros numa tentativa de valorizar a indústria nacional.
ou seja, ele aumenta os impostos sobre os produtos estrangeiros para que o produto nacional se torne mais atrativo, para que ele seja mais barato. Foi a maneira que ele encontrou de valorizar a indústria nacional. Floriano Peixoto ganha uma frase que o representa, que ele é amigo dos amigos. Todo aquele que o apoia tem verbas parlamentares à vontade. Aqueles que não o apoiam não ganham nada. Todo o Estado que o apoia tem benefícios. O que não o apoia não tem benefício, né? Então, o Floriano, ele atua dessa forma. Ele é rígido, como era Deodoro, mas ele está, para surpresa de todos, fazendo um governo populista. Ele está tomando medidas populares, baixando o preço de aluguel, baixando o preço de carne, valorizando a indústria nacional. Vocês vão ver que ele vai valorizar os profissionais da estrada de ferro e vai também incentivar o aumento da via férrea no Brasil. Então, o governo que deveria ser provisório, do Floriano Peixoto, cada vez se torna mais permanente. E isso assusta os nossos amigos lá, os republicanos liberais, que queriam que Floriano entrasse, que criasse um governo provisório e que saísse imediatamente do poder, convocando eleições, para que assumisse o seu candidato, que era Prudente Moraes. Só que isso não acontece. Como os nossos amigos, aí, os republicanos liberais, viram, notaram que Floriano não vai arredar o pé, que ele vai ficar no governo, apesar de estar contrariando a Constituição, primeiro, eles tentam tirar o Floriano do poder da mesma forma que eles tentaram tirar o nosso amigo Deodoro, que é com a lei de responsabilidades fiscais, dizendo que Floriano está gastando muito e ele não tem condições de comprovar esse voto, né? Esses gastos, perdão. Então, o que vai acontecer então, é que Floriano, sabendo disso, sabendo que existe um projeto, um plano do Congresso para pedir seu impeachment por corrupção, como tentaram fazer com Deodoro, Floriano vai lá e prende os líderes que planejam a derrubada do governo. Tá? Outra coisa também que nós temos que notar aí, no governo do Floriano Peixoto, ele está de maneira ilegal no poder. Por quê? Repito de novo, por causa da Constituição de 1891, que dizia claramente que o vice só assume a presidência caso o presidente tenha cumprido 50% do mandato mais um dia. Então, Floriano realmente está no poder ilegalmente. Os nossos amigos aí, pessoal dos republicanos liberais, eles vão, então, se aproveitar disso, vão novamente procurar uma parte do exército que antes apoiava Deodoro e que não gosta de Floriano Peixoto, e vão pedir o apoio destes para retirar o Floriano do poder. Então, vai surgir um manifesto, esse manifesto dos 13 generais, que é um manifesto onde 3 generais do Exército Brasileiro, em 1892, pediram que Floriano renunciasse e convocasse eleições presidenciais, porque ele estava de maneira ilegal no poder. Só que isso não vai acontecer, gente. Não vai acontecer de jeito nenhum. O que vai acontecer é que Floriano vai mandar prender os 13 generais, e de quebra, Floriano vai se adiantar e vai mandar prender também aquele almirante Custódio de Melo, antes que ele faça com ele o que ele fez com Deodoro da Fonseca. Então, nós estamos vendo que o Floriano Peixoto, ele é mais rápido que o Deodoro. Cada vez que ele sente que vai haver uma oposição que ameaça seu governo, ele se antecipa e prende os seus opositores. Ele já prendeu os líderes do Congresso, entre esses até o Prudente Moraes, porque ele acreditava que eles estavam tentando fazer um impeachment baseado na lei de responsabilidade fiscal. Agora, ele recebe o manifesto dos 13 generais, tem uns historiadores que dizem que é 10, porque 3 se arrependeram depois que assinaram, mas não interessa. Tinha 13 nomes ali, são 13 generais. Então, o manifesto dos 13 generais, ele se antecipa e, imediatamente, após receber o manifesto, ele manda prender os 13 generais.
Antes que a elite agrária contacte Custódio de Mello, né? Antes que contacte Custódio de Mello, ele se antecipa e manda prender o Custódio de Mello também, né? Gente, nós estamos vendo aí que não tem como tirar o nosso amigo aí, Floriano, do poder. Ele é rápido. Eu falei para vocês no começo que o Floriano tomou umas medidas populares. Entre as medidas populares que Floriano tomou, uma delas foi sobretaxar, botar mais impostos nos produtos estrangeiros para que os produtos nacionais fiquem mais atrativos, mais baratos. E isso valoriza a indústria nacional. Tudo bem. Só que com essa medida, o Floriano conseguiu desagradar de sobremaneira a Inglaterra, que vendia seus produtos aqui no Brasil. E a Inglaterra, para se vingar do Brasil, sobretaxou o café brasileiro, trazendo para os cafeicultores um prejuízo, né? O café brasileiro lá na Inglaterra estava mais caro que os outros. Então, é óbvio que o pessoal não estava comprando café brasileiro, devido ao preço estar mais elevado que dos outros cafés. Os cafeicultores culpam Floriano Peixoto do seu prejuízo e continuam tentando fazer de tudo, literalmente de tudo, para tirá-lo do poder. E aí vem... Desculpa, gente. A Revolta Federalista de 1893 a 1895. Essa revolta, ela começa lá no Rio Grande do Sul com uma rixa entre os estancieiros, que eram os grandes proprietários de terra, os grandes produtores rurais, que queriam o poder. Um grupo se mantinha no poder por muito tempo, né? E outro grupo, o grupo que se mantinha no poder eram os pica-paus, né, os republicanos, e outro grupo era o grupo dos maragatos, dos federalistas, né? Os pica-paus, representados pelo governador Júlio de Castilhos, se mantinham no poder durante muito tempo, e os coitados maragatos queriam a chance dele. No começo, isso era uma rusga entre duas elites que queriam poder, nada além disso. Só que com o passar do tempo e com o apoio da elite agrária fornecendo dinheiro e armas, isso aí virou uma guerra. Virou uma guerra de fato. Uma guerra que forçou o governador Júlio de Castilhos a pedir socorro ao então presidente Floriano Peixoto. Então, foi pedida a interferência de Floriano Peixoto nessa revolta federalista, que antes não tinha essa monta de guerra civil e agora tem. E os nossos amigos cafeicultores, aí o pessoal da elite agrária, incentivou os revoltosos, no caso os maragatos, com dinheiro e armas. Por quê? Porque eles queriam uma guerra mesmo. Eles queriam uma guerra que forçasse a intervenção do Floriano Peixoto, porque toda guerra gera caos, gera morte e é muito onerosa. Eles queriam que a guerra destruísse a economia do governo Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto apoiando os republicanos, lá apoiando o Júlio de Castilhos, a vitória foi dos republicanos de Júlio de Castilhos. No entanto, realmente, o governo Floriano Peixoto ficou desgastado devido aos custos no auxílio aos pica-paus, né, na guerra, e a economia brasileira sofreu forte revés. Então, nós vamos ver que os nossos amigos cafeicultores, até o fim, até o último momento, eles estão tentando tirar Floriano Peixoto ou prejudicar o seu governo. Floriano Peixoto, a duras penas, cumpre o seu mandato e, no fim do mandato, ele convoca eleições. Essas eleições serão convocadas e, para a tristeza de Floriano Peixoto, quem vai vencer é o candidato dos republicanos liberais, Prudente Moraes. Aí termina a República da Capa e da Espada e inicia a República Oligárquica. Pessoal, se eu colocar na prova, que fato termina a República da Capa e da Espada? Aí vocês vão botar a eleição de Prudente Moraes. Tá ok? Bom, gente, nós fizemos essa breve revisão. Como eu disse, já está quase encerrando o nosso horário. No segundo horário, eu vou trazer aqui algumas perguntas, nós vamos fazer um quiz aqui de perguntas e respostas.
tá certo? Para fortalecer bem esse conteúdo. O Arthur, pois não. Isso, meu querido Arthur, o simulado é uma prova objetiva, essa de marcar X. E a prova, ela é uma prova aberta, é uma prova subjetiva, é de escrever. Eu queria só salientar uma coisa para você, gente. Por que nós somos obrigados a adotar a prova aberta? Eu já comentei isso, vou comentar de novo, porque às vezes tem até professor que não entende isso. A escola é minha, eu sou o dono, mas eu não posso fazer o que eu quero. Eu não sou monarca, nem imperador, né? Então, eu sou obrigado a obedecer o meu regimento escolar e sou obrigado também a obedecer a Secretaria de Educação e Conselho Estadual. Se no meu regimento escolar prevê uma prova objetiva de cruzinha e uma prova subjetiva de escrever, eu sou obrigado a fazer as duas. O ano passado foi um ano excepcional, mas esse ano eles exigiram que fosse cumprido o regimento, que houvesse uma prova objetiva e uma prova de escrever. Tá ok? Por isso que eu fui obrigado a adotar a prova subjetiva. Tá bom? Eu agradeço a compreensão de vocês aí, mas nem sempre eu posso fazer o que eu desejo. Gente, são 7h50, não quero tomar o horário do outro professor. Muito obrigado a vocês todos. E no nosso próximo encontro agora, ainda hoje, vamos fazer um quiz de perguntas e respostas que vai gerar um pequeno resumo para o nosso estudo. Muito obrigado a vocês, um bom dia, gente. Fiquem com Deus. Tchau, meus filhos. Muito obrigado.